Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube, do Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde. É sempre um prazer poder contribuir aqui com reflexões, estudos da nossa querida doutrina espírita. Não deixem de participar das nossas atividades, você pode encontrar mais informações nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não deixe de curtir, com certeza você vai angariar muitas informações, muitos benefícios das nossas atividades. Gosto sempre de enfatizar aqui a nossa sempre necessidade de estarmos vinculados às obras básicas de Allan Kardec, é a nossa base doutrinária, da onde extraímos todos os conhecimentos, os conceitos, as partes muito importantes aí da nossa querida doutrina espírita. Obviamente, também temos aí vastas obras de autores muito conhecidos, de espíritos muito conhecidos, que também são de enorme valia para o nosso conhecimento, para os nossos estudos. Eu cito aqui os 13 livros da coleção A Vida no Mundo Espiritual, do Chico Xavier, ditadas pelo Espírito André Luiz. E hoje, nessa nossa pequena reflexão, vou utilizar um desses livros, que é o livro Ação e Reação. Então, o tema que eu escolhi aqui para essa reflexão chama-se Desejo Central. Ele é extraído, como eu disse, do livro Ação e Reação, do André Luiz Chico Xavier. Esse livro é o livro de número 9 da coleção, dos 13. É difícil dizer qual é o livro mais importante dessa coleção, sou suspeito a falar. Gosto de todos eles e cada vez que nós lemos novamente, nós temos novos conhecimentos sendo adquiridos. Então é uma fonte inesgotável de conhecimento, para a nossa evolução moral, intelectual, tanto aqui na Terra, quanto quando estaremos lá do lado espiritual novamente, na nossa pátria. Mas enfim, esse tema que eu extraí desse livro é de um dos capítulos. Basicamente, conta a história. Eu vou deixar para vocês descobrirem a história como um todo, porque tem muito mais detalhes do que eu estou contando aqui, mas basicamente é o capítulo que trata de um processo obsessivo sendo feito por dois irmãos que estão do lado espiritual. Eles foram assassinados pelo outro irmão, eram 3 irmãos, foram assassinados na Terra por esse irmão. Eles desencarnaram e acabaram tendo um sentimento de vingança muito grande, E esse outro irmão, que era o assassino, acabou desencarnando também, mas esses 2 espíritos acabaram não tendo acesso a ele, mesmo com aquela ânsia de vingança. Esse outro espírito estava mais isolado, mais protegido, podemos dizer assim. E qual foi a alternativa desses 2 irmãos, no processo de obsessão? Eles escolheram em obsediar o filho daquele assassino, que ainda estava na Terra encarnado, tinha uma esposa, filhos, e era detentor ali de um desejo central, que esse é o tema da nossa reflexão aqui hoje. E André Luiz, com seu instrutor chamado Silas, eles vão ao auxílio dessa família, desses 2, tanto dos 2 espíritos que são os obsessores, mas também em prol dessa pessoa que está sendo obsediada na Terra, e eles vão em prol deles tentando auxiliar. E eles se utilizam, principalmente o Silas, que tinha mais esse conhecimento, ele se utiliza de um subterfúgio, ele se passa como se fosse um obsessor também, porque aí foi uma das maneiras que ele pensou de ter uma abertura, através desses 2 irmãos que eram muito fortes, têm uma grande sabedoria até do lado do mal, e utilizam ferramentas muito fortes no processo obsessivo. Então é como se ele se infiltrasse, André Luiz participa disso também, e nesse contato com os 2, os 2 começam a abrir um pouco mais as palavras, começam a conversar um pouco mais com eles. E aí o André Luiz relata, alguns dos diálogos está no livro, e eu coloquei aqui um trecho desse relato, que eu chamei aqui o relato de um obsessor ou dos 2 obsessores. Não é esse o título do capítulo, mas aí eu deixo para vocês seguirem posteriormente.
Então eu vou trazer aqui alguns textos, né? Diz os obsessores, né? Essas aqui são as palavras de um dos obsessores. Aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, comuns em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Então, deixou claro aqui para o André Luiz, e André Luiz fica surpreso, né, que essas entidades, né, elas como se participaram de treinamentos, né, vamos pensar assim, até de uma educação, né, como se fosse uma escola em prol, né, do mal. Então, André Luiz relata isso e Silas explica para ele que existem, né, essas instituições, se podemos dizer assim, do lado inferior, né, do lado espiritual inferior, para que possam prover informações e ferramentas para os espíritos que têm essa ânsia no mal, né? Nesse caso, os dois tinham essa ânsia em busca da vingança. Mas vamos continuar aqui. Por isso, além dos pensamentos vulgares, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista, e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Então aí dá para a gente concluir, né, que o desejo central nada mais é do que aquela aspiração que nós temos como pensamentos e atitudes focadas, né, em determinado assunto, né? Então ele dá alguns exemplos aqui do criminoso, do avarento, né? O avarento é o caso aqui do capítulo do livro Ação e Reação. Existe, através dos tempos dessa família, né, essa ânsia por posses, por propriedades, por dinheiro, por ouro, joias e assim por diante. Então esse é o desejo central do qual esses dois espíritos, né, que queriam vingança porque eles foram assassinados, né, e estão fazendo essa vingança numa pessoa que teoricamente ainda nem tinha a ver com esse problema, que na realidade tinha sido o pai dele que assassinou os outros dois, né? E eles descobriram, né, qual é esse desejo central, essa tendência central dessa pessoa, que era a avareza, né, que era o dinheiro, a cobiça, a preocupação de ter cada vez mais e assim por diante, né? Então é aí que eles conseguem ver a porta aberta da pessoa e conseguem iniciar as influências, né, para que a vingança tome corpo, né? E óbvio, eles queriam que a pessoa morresse, né, ou definhasse, alguma coisa assim, que sofresse. Esse era o desejo dos dois obsessores. Vamos continuar aqui. Conhecido o reflexo da criatura, que nos propomos retificar ou punir, é, assim, muito fácil superalimentá-la, com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Então, como eu disse, essa fixação mental, eles utilizam essa porta aberta e vão multiplicando outros pensamentos relacionados a isso, né? Então, de repente a pessoa é preocupada com dinheiro, que é esse caso dessa pessoa, e eles incitam, né, injetam na mente dela, né, através do processo obsessivo, que de repente alguém está tentando roubar uma propriedade dele, ou vai tirar vantagem dele de alguma forma ou de outra. Então a pessoa vai ficando cada vez mais louca, né? Vamos pensar assim, ou desequilibrada, né? Mentalmente falando. Basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir entidades outras,
que se lhe adaptem ao modo de sentir e de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos, com vistas aos fins visados, por intermédio da determinação hipnótica. Então eles falam, e isso é mais relatado com mais detalhes nesse capítulo, que eles também arrastam outros espíritos, né, para que fiquem lá, vamos pensar, entre aspas, grudados naquela psicosfera, né, criando mais pensamentos maldosos, né, mais pensamentos desequilibrantes. Então, essas entidades, né, eles conseguem arrastar para esse local, né, onde está sendo feita o processo obsessivo nessa pessoa aqui na Terra. Criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico, ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações, a pressionarem o campo sensorial, infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Então é interessante, né? De uma mesma forma que é perigoso, né? Essas entidades, né, por todo o conhecimento no mal que eles obtiveram, né, e essa é a intenção do Silas e do André Luiz obter essas informações, né, eles dão abertura, né, para que outras mentes também desequilibradas possam se juntar a todo esse pacote de desequilíbrio, né, sempre tentando com que a vítima padeça. E aí, deixo para vocês, né, a provocação para que vocês procurem esse livro, Ação e Reação. Né? Tem muito mais história relacionada a isso. O próprio instrutor do André Luiz, o Silas, né, nesse caso, tem uma história bastante interessante relacionada aos processos obsessivos, então vale a pena. Não só ler, mas estudar esse livro aí. É bastante importante, né? Porque nos dá esse recado da atenção que nós temos que ter com os nossos pensamentos, né? E se a gente está em determinado desequilíbrio, que possamos procurar ajuda. Ou se conhecemos pessoas que estão, né, nesse estado, que possamos ajudá-la também de alguma forma, ficar sempre atentos. Mas eu trouxe aqui, então, para que a gente já vá amarrando a segunda parte da reflexão, a base doutrinária, né, o Livro dos Espíritos. Para quem não conhece, né, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira, falando das causas primárias, a segunda, do mundo dos espíritos, a terceira, das leis morais, e a quarta, das esperanças e consolações. Nós vamos aqui nos atentar, né, nos ater à segunda parte, que trata do mundo dos espíritos, e mais especificamente o capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, como vocês podem ver, esses aqui são os subtítulos, né? Então são inúmeras perguntas e respostas, né, organizadas por Kardec, respondidas pelos bons espíritos, os espíritos superiores. Então é uma fonte aqui muito grande de informação, né, em relação a essa intervenção. E os cuidados que nós devemos ter. Eu peguei algumas questões. Uma questão bastante famosa, né, do Livro dos Espíritos é a 459. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos atos, pensamentos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mais uma pergunta: de par com os pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos sejam sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro o contrário um dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós 2 ideias a se combaterem. Aí a gente já vai percebendo a importância, como eu já disse, né, da nossa vigilância, da nossa oração, porque assim como os bons espíritos, né, estão sempre torcendo por nós, estão ao nosso lado, né, nos dando coragem, força para que a gente faça da melhor forma possível o que a gente planejou antes de reencarnar aqui na Terra, né, os espíritos inferiores, né, os nossos débitos de vidas passadas também estão atentos. Né? Então, se nós dermos abertura para essa parte negativa, né, será uma porta muito,
muito grande e muito fácil para que esses maus pensamentos os espíritos mais inferiores possam atuar, né? Continuando aqui, mais algumas questões. A 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, atua o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente o que pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso, os espíritos respondem. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. E com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. E ele continua aqui. E isso lhes diminui os sofrimentos, né? Porque se eles querem que a gente sofra, isso vai diminuir, né, o que eles estão passando no momento? Não, né, diz a resposta. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. E de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Continuando. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a consciência e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Então, minha interpretação aqui, pessoal, é que, né, até o mal não deixa de ser uma ferramenta também para o bem, né? Então, assim lá como Silas e André Luiz estão angariando conhecimentos, né, obviamente que a intenção do Silas é ajudar a todos, né, tanto o espírito, os dois espíritos que são obsessores, quanto o obsidiado na Terra, né? Então tem toda essa estratégia, né, espiritual para que tudo concorra para o bem. Continuando aqui, só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propensos ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. Então a gente nunca pode esquecer, como eu falei anteriormente, né? Se a gente tem obsessores, a gente provavelmente tem um número muito maior de espíritos elevados, né? Ou influenciados pelos nossos mentores a nos ajudar. Então a gente tem que ter essa consciência também. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem sobre nós. Mais uma questão. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. É o que nós sempre falamos, pessoal. É a sintonia psíquica. Deixei aqui uma fotinha de um rádio, né? De que depende de nós, né? Aonde nós podemos estar sintonizados. Tudo depende de nós. Obviamente, se a gente está num processo de obsessão mais avançado, se eu posso dizer assim, às vezes fica difícil, né, para a pessoa. Como essa pessoa lá no ação e reação.
ela já está tão interligada nessa teia, nessa trama, né, e tão dominada, que é muito difícil por ela só ela se desvencilhar, né? Então, se de repente ela pode ter a abertura dos parentes, né, um auxílio dos parentes ou auxílio dos espíritos benfeitores, né, desligando esses liames, aí sim ela pode ter alguma chance, né? Por isso é importante a gente ter ajuda. Nós vamos falar isso no fim. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia ao rato. Então a gente pode ver, pessoal, que a elevação mental é muito importante, né? A sintonia dos nossos pensamentos. Como eu disse, se a gente tem um mínimo de discernimento ainda, de equilíbrio, né? Então é importante a gente mantê-lo, né? E elevá-lo também. Então se a gente está em momento de oração, de prece constante, né? Com os pensamentos elevados ao alto, o máximo possível durante o dia, durante as nossas atividades, não tem por que os espíritos inferiores conseguirem penetrar os nossos pensamentos, né? Não vai haver a sintonia psíquica, basicamente é isso. Kardec cita aqui no livro A Gênese, no capítulo 14, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? O que a gente pode fazer? Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores, e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essas são as perguntas que eu, como sugestão, né, e como sugestão de estudo para você, né, eu trouxe do Livro dos Espíritos. Tem muitas, como eu falei, né, mas essas têm uma certa conexão com o que eu queria explanar aqui sobre o desejo central, extraído lá do livro Ação e Reação. E a prática, né? Coloquei aqui, e obviamente isso aqui é uma sugestão, né? Pode ter inúmeras outras aqui se a gente parar para pensar e refletir sobre o tema. Mas é como se fosse uma profilaxia. O que eu posso fazer, né? Primeiro, para evitar o problema, e se eu já tiver em problema, né, o que eu posso fazer também? E se eu ver que uma pessoa, né, um próximo, está em determinado problema, o que eu posso? Quais são as ações que eu poderia fazer em prol dele? Então, a primeira aqui que eu coloquei, novamente como sugestão, vigilância e oração. É muito importante. Jesus já nos pedia isso, né? Estar sempre vigilantes e em prece, em oração. Com isso a gente já viu, a gente quebra, né, os liames inferiores. Assistência espiritual na casa espírita, né? Os atendimentos fraternos. Isso é muito importante, né? Que a gente possa, se a gente quiser, se abrir com uma pessoa, né, mais preparada, né, que possa ter uma visão um pouco mais abrangente do que possa estar ocorrendo e nos auxiliar enquanto há tempo, né? O próprio passe, água fluidificada, são também ferramentas auxiliares para que a gente se equilibre. O estudo, né, que a gente utilize nosso tempo em prol de nós mesmos, né, em prol de nossa evolução, através do estudo. No nosso caso, né, da doutrina espírita, das obras complementares, esse livro Ação e Reação, ou toda a obra de André Luiz, né, é impressionante o nível de informação e os conceitos que tem lá. Né? Tanto que eu falei no início, né, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Então, de repente, se você leu, por exemplo, o primeiro livro, Nosso Lar, se você lê de novo com um pouco mais de atenção, você vai ver quanto conhecimento que você não tinha obtido antes. Né? Isso é normal, acontece com todo mundo. Né? E os outros livros vão aumentando, né, até um pouco mais de complexidade dos assuntos, mas é sempre em prol de nós mesmos. Essa era a intenção do André Luiz, né, como se fosse o nosso repórter, trazendo informações do lado espiritual.
Outro item aqui é o Evangelho no Lar, ferramenta importantíssima, né? Que a gente possa fazer no mínimo uma vez na semana, né? Dentro do lar. Se você tem dúvidas como fazê-lo, né? Pode ter mais informações aí pelo Google, pelas casas dos sites, né? Dos centros espíritas, ou falar com nós também, né? Do centro, para que tenha as diretrizes, vamos falar assim, ou as sugestões de como realizar esse processo, mas basicamente ler, né, um trecho do Evangelho, fazer uma prece, né, elevar o pensamento e pedir que os bons espíritos protejam, né, protejam a sua casa, o seu lar, né, e trazendo, né, benefícios e proteção. Basicamente é isso. E com isso a gente vai se reequilibrando, né, semana a semana. Né, a gente vai conseguindo passar uma semana mais com comportamentos ou com pensamentos mais focados ao alto, mais ligados à espiritualidade. A própria reforma moral, né, o próprio estudo, o próprio Evangelho no Lar, né, traz essa reforma moral. O que eu posso ser melhor amanhã? O que eu fiz errado hoje? Né, que eu posso me corrigindo dia a dia, passo a passo. A própria caridade também é uma outra sugestão. Né? Eu lembro que um dos relatos do Chico Xavier é que quando ele estava, não diria depressivo, né, um espírito dessa envergadura, mas quando ele estava um pouco cansado, alguma coisa assim, mais um pouco mais negativo, né? Diziam o pessoal que ele saía fazer caridade, né? Ele ia às periferias, levava um pedaço de bolo, uma palavra amiga para quem estava precisando, né? Então isso trazia para ele, né, o reequilíbrio. Então era isso que eu tinha. Espero que tenha sido de valia para todos, né? Esse estudo aqui do Ação e Reação, Livro dos Espíritos, Desejo Central, né? Que a gente tenha esse cuidado nos nossos pensamentos. Não é fácil, né? Eu concordo que não é fácil, mas que a gente esteja sempre nos policiando, né, em relação aos nossos pensamentos e ações. Então fica aqui, né, o meu abraço, meus desejos de muita paz, né, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e em nossas mentes, e até uma próxima oportunidade.